Olá, gente, boa tarde. Estamos aí iniciando essa live de hoje. Eu vou tentar colocar aqui, fixar um título. Professora, contadora de histórias. Isso. E adicionando a Kátia, vamos ver, daqui a pouco ela entra. Tá entrando. Um monte de gente que a gente conhece entrando, coisa boa. Que coisa boa contar aí com quase 50 pessoas. Então, a ampulhetinha ali já está rodando e a Kátia já está entrando. Gente, tá todo mundo aí com a xícara de café? Hã? Vou tentar chamar ela de novo? Vamos lá. Hoje a live, então, a professora é contadora de histórias, que tem como objetivo aí, né, tá conhecendo um pouco desse universo da professora enquanto contadora de histórias. Eu sou a Sidneia, sou atriz, produtora e também contadora de histórias, certo? Mas o meu espaço, o meu território, ele não é a sala de aula. Então, a live de hoje vem falar da professora, contadora de histórias, do universo da sala de aula, né? Do chão, desse espaço onde o professor, que é um contador de histórias, tem aí esse espaço de tempo reservado, né, para os seus ouvintes quase que diariamente, né? E nesse tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena, como isso está sendo realizado, né? Essa contação de histórias. Então a gente aí está esperando a Kátia, não sei se ela está com algum problema de conexão. Tentar adicioná-la de novo. Kátia. Vamos lá. Hoje de manhã a gente fez um teste e deu certo. Muito certo. E agora não vai. Opa, tá chegando. Você já está me vendo? Ainda não, mas estou te ouvindo. Antes eu não estava nem te vendo nem te ouvindo. Puxa, eu estou te vendo tomando um cafezinho. Isso, embaçando o óculos. Vamos lá. Vem, Kátia, que tem um monte de gente. Eu estou até bem feliz que tem um monte de gente aí esperando para nos ouvir. Puxa, deixa Mas eu eu já tentar tô, de novo. tá, eu já estou te ouvindo. Vamos lá. Gente, enquanto isso, eu vou falando um pouco também do porquê que eu pensei no nome da Kátia, né? Como que eu conheci a Kátia? Opa, tá aí! Oi, Cheguei. Kátia, tudo bem? Olá, minha querida. Tudo bem com você? Ah, melhor agora. Bem melhor. Que bom. Então, Kátia, eu estava falando, né, um pouco sobre a nossa live, do porquê, né, eu escolhi esse tema, porque a gente conversou sobre isso também, né? E eu quero falar um pouco também de como eu te conheci. Aqui em Rio do Sul, quem já é de mais tempo, deve conhecer a Carmen Marangoni, que é a irmã da Kátia, né? E a Carmen era jornalista e leitora, escritora. E um dia ela falou para mim: você tem que conhecer a minha irmã, vocês duas vão combinar muito. E até que um dia a Kátia entrou em contato comigo para produzir uma feira do livro em Trombudo Central. Ela queria algumas dicas de contadores, de histórias e tal. E eu fiquei super empolgada
né? Mas estava bem em cima, lembra disso, Kátia? Lembro muito bem disso. Estava bem em cima. Aí eu citei alguns nomes, a Kátia acabou aceitando as sugestões, fiquei bem feliz. E no outro ano, no ano seguinte, então, que foi o ano retrasado, acho que foi isso, né? Aí eu fui a Trombudo Foi. Central, a gente se conheceu e para mim foi uma paixão, assim, porque a Kátia, na época, então, secretária de Educação, era uma apaixonada, né? Por educação e por literatura. E isso, assim, me encantou, né? Nossa, é tão bacana quando o contador de histórias, quando o artista, o produtor cultural dialoga com alguém que é apaixonado por literatura, por livros, né? Por educação, que eu acho que a literatura e a educação têm que dialogar muito, depois a Kátia vai falar sobre isso, né? E é isso. Kátia, vamos conversar agora, que tem bastante gente aí nos ouvindo. Queria que tu falasse um pouco dessa tua caminhada na área da educação. Eu quero cumprimentar a todos, muito boa tarde. Antes de tudo, dizer que eu estou feliz de estar aqui. Foi muito legal, esse teu convite me veio com uma surpresa muito grande, né? Mas fiquei muito feliz porque, assim, eu realmente sou uma apaixonada pela educação. Isso você pode ter certeza absoluta que, independente do espaço que eu esteja ocupando, a educação é o meu país. Eu falo de 30 anos de caminhada, Cid. 15 foram gestão e 15 são de docência. Eu estou na docência atualmente. E eu tenho um encantamento muito grande porque eu acredito na possibilidade da educação melhorar a vida das pessoas. Se eu te disser quando é que começou esse meu amor, talvez tenha sido na barriga da minha mãe. A minha mãe é professora, era uma exímia contadora de histórias, eu lembro de histórias, tenho memórias afetivas de histórias que ela já me contava. Alfabetizei muito cedo, com 4 anos de idade eu já estava alfabetizada, fiz um teste para entrar na escola, já sabia ler e escrever, enfim, é uma história muito linda. Eu tive muitas oportunidades com a literatura e com a escrita, e por isso que eu acho que eu tenho isso dentro de mim, esse desejo de compartilhar, esse desejo de que as pessoas também tenham essas oportunidades, compreende? Na gestão, eu sempre tomei muito cuidado com formações, Feira do Livro. Nós temos em Trombudo um programa de leitura que é maravilhoso. Além das histórias semanais, se conta uma grande contação de histórias semanalmente, além das diárias, que todo professor conta na sala. Então, assim, muitas perspectivas positivas em relação a fazer com que a leitura, a literatura, a história chegue para as nossas crianças. Eu também queria comentar contigo, que acho que cabe nesse momento, a respeito da Academia de Letras. Eu fui convidada para a Academia de Letras e no momento que me convidaram eu pensei, meu Deus, eu não, né? Eu, na Academia de Letras, a Academia de Letras é um lugar para... Não, a Academia de Letras é um espaço maravilhoso, Cid. É um espaço que tem como objetivo promover a leitura e a literatura. Então, também estamos fazendo um trabalho bem legal, é um grupo de pessoas muito empenhadas. E é isso, é oportunidades, é oferecer oportunidades que as pessoas tenham acesso à leitura, à escrita, à interpretação e a uma vida mais feliz. E tu sabes que hoje eu achei, a gente até comentou na hora do almoço aqui em casa, eu vi uma publicação no Instagram da Márcia, que é a atual secretária de Educação de Trombudo Central, divulgando nessa live. Eu achei tão bacana, isso é tão bonito de se ver, porque às vezes a gente tem esse risco, assim, né, de quando a gente sai de um lugar e outra pessoa assume, né, esse lugar, às vezes cria um certo atrito, né, atrito, e eu não vi isso, sabe? Ao contrário, assim, essa proximidade, essa coisa tão bonita que tu plantou nesse município, né, de Trombudo Central, continua, né, com a Márcia, e tu sendo essa inspiração também, né, não só no município, mas em toda a região. E que agora a gente lança essa conversa aí, né? Que tem gente do estado inteiro, tô vendo gente até do Brasil inteiro vendo a gente.
né? Eu me Olha, que coloco, lindo! né? Reconhecendo gente aí, ó, contador de histórias, professores, gestores, né? E aí tu falas dessa tua história, né? Dessa tua alfabetização com 4 anos, da história da tua mãe, dessa história que vem com a raiz familiar, né? E isso eu acho tão bonito, é uma responsabilidade tão grande, a gente enquanto mãe também, né? Algumas mães que estão aí nos assistindo, disso fazer parte da nossa história de vida. E em que momento a contação de histórias entra na tua vida, enquanto Eu professor? quero te Como professora, a educação, a contação de história, ela esteve sempre muito intrinsecamente ligada. Eu trabalho atualmente num centro de educação infantil. Eu agradeço o povo de Trombudo que está aí me ouvindo. Eu realmente tenho um carinho muito grande pelos profissionais daqui, como eu tenho pelos de lá. A minha história é metade aqui, metade lá. E nesse local onde eu trabalho, muitas das profissionais amam contar histórias. Eu não vou citar nomes porque não vem ao caso, mas assim, as nossas crianças têm a sorte, de ideia, de estarem num espaço que promove o gosto pela leitura. A minha história, como eu lhe disse, começou lá atrás, né? A minha história começou há muito tempo, mas ela só vem fortalecendo. Eu só venho cada vez mais acreditando, estudando e aprendendo que este é um dos caminhos que a educação precisa trilhar para que as crianças tenham gosto, aprendam a ler, tenham prazer, aprendam a interpretar. Então, assim, desde os 4, talvez antes deles, né? E por toda a minha vida eu devo continuar acreditando e militando e buscando e procurando compartilhar. Uhum. E esse teu aprendizado ali, essa tua alfabetização com 4 anos, foi uma coisa muito natural. Foi uma coisa muito natural. Foi uma coisa muito natural, porque como eu nasci no meio letrado, como a minha mãe era professora, como tinha livros espalhados pela casa, eu queria saber o que o personagem dizia para o outro, né? Eu acabei reproduzindo isso com a minha filha, acabei que a minha Cláudia, com 4 anos, estava lendo e interpretando, e é uma excelente leitora e escritora hoje também. Então, assim, isso só vem a dizer o quanto é importante que esse espaço de casa, né, que as crianças tenham essa oportunidade. É óbvio que nem todo mundo tem a condição de, que tem famílias que têm outras perspectivas, mas assim, o quanto a gente percebe nas crianças que chegam para nós quando elas têm um meio letrado em casa, né? É verdade. E por que que é tão importante contar história na sala de aula, Kátia? No ambiente escolar? Então, primeiro eu quero te contar que a história fortalece os vínculos entre as pessoas. Eu voltei para a sala esse ano, depois de 7 anos fora de sala de aula. Eu tenho algumas crianças que iniciaram este ano comigo pela primeira vez na educação formal, que não conversavam muito no início do ano, que chegavam meio arredios, né, estranhando o espaço normal. E quando eu pegava um livro, ou quando eu começava a contar uma história, eu percebia que eu estava ganhando essa criança. Então, assim, o vínculo, fortalecer o vínculo é o primeiro ponto. Povoar o imaginário, Sidneia. A gente tem que povoar o imaginário das nossas crianças com lendas, com contos, com fábulas, com histórias lindas. Também é comprovado cientificamente que a sensibilidade, a curiosidade e a imaginação são muito mais afloradas de quem lê, de quem ouve histórias, de quem interpreta personagens. Teria muitas coisas para eu lhe dizer se nós fôssemos tratar, né, a literatura, ela faz uma diferença tremenda na vida das pessoas. Ela nos ensina a lidar com os sentimentos. Quem gosta de ler nunca está sozinho. Quem gosta de ler tem sempre um companheiro, né? E uma coisa muito bonita, Sidneia, que é importante tratar, a nossa criança de hoje, ela é agitada, né? Ela vem, ela nasce, ela já nasce com a tecnologia, ela já quer passar o dedinho, ela já quer ver. E a literatura, ela nos ensina a prática da escuta. Crianças que às vezes não param em nenhuma outra situação de sala de aula, quando elas estão encantadas pela literatura, elas ouvem, elas sentam e ouvem e entram na história. E essa prática da escuta, ela é muito importante. E ainda a questão de ampliar o repertório. Amplia-se o repertório de palavras, de interpretação, de entendimento de mundo. Então, assim,
é indispensável, é fundamental, não se vê educação sem literatura. E eu não falo só da educação infantil. Eu falo agora de toda a educação básica, de toda a educação formal e informal. Né? Eu quero te dizer que tudo isso pode ser desenvolvido na escola e fora dela. E é muito interessante, isso que tu falou é muito bonito. Teve até alguém que repetiu ali, né? Quem gosta de ler nunca está sozinho. E eu anotei outra coisa que tu falou ali, do fortalecimento de vínculo, né? Por isso, gente, que é tão importante o professor e a professora da turma contar a história. Porque às vezes eu que sou contadora de histórias, mas que não sou professora, né, atualmente, a minha profissão também é professora, mas atualmente eu não estou na sala de aula. Quando o professor conta a história e não atribui só ao contador de histórias, fortalece sim o vínculo. Kátia, muitas pessoas, eu já ouvi de algumas pessoas assim, Sidney, eu queria contar a história que nem tu, sabe? E eu acho que não é por aí. Por isso que eu quis te convidar. Eu também queria. Por isso que eu quis te convidar para essa live, sabe, Kátia? Porque eu acho que é importante, eu gosto, claro, né? Faz bem para o meu ego, mas aí é o ego que está falando. Mas é importante, gente, as 90 pessoas que estão nos ouvindo, é importante o professor contar a história do seu jeito, né, da sua forma, porque isso vai fortalecer o vínculo entre aluno e professor. E contar de qualquer coisa, né? Daquilo que eu tenho. Porque às vezes alguém vê, né? Eu contando história, você contando história, e dizer que, eu queria contar essa história. A gente estava falando sobre isso hoje de manhã, né? Mas às vezes essa história eu não tenho, então eu não vou contar, né? Não funciona assim. Mas uma coisa também que eu anotei enquanto tu falavas é a prática da escuta, né? Quanto isso é importante, do quanto isso, eu não vou contar porque eles não sabem ouvir, né? Não, a escuta é uma prática constante, né? E aí que eu te precisa pergunto, ser exercitada. como que tu faz as escolhas das histórias que tu vai contar para os teus alunos? Olha, quando eu estou lá no meu ensino presencial, no chão da minha educação infantil que eu tanto amo, eu tenho uma biblioteca vastíssima lá. O meu CI, ele tem uma riqueza de livros paradidáticos, de literaturas, de histórias lindas. Além dos que a APP compra, né, com o apoio da coordenadora, o próprio FNDE, o Ministério da Educação, tem encaminhado livros maravilhosos. Então, eu tenho uma riqueza muito grande. Eu acho que muitos professores nesse país têm, porque esses livros têm chegado. Quando começou a pandemia, Cid, que aí eu realmente me encantei pela contação de história, para chegar perto das minhas crianças, o que eu fiz? Eu abri um armário que eu tenho aqui em casa, porque nós estávamos isolados totalmente em casa, né? Isolamento social total. E eu fui contando tudo que eu fui encontrando. Eu só tinha livros maravilhosos, com dedicatórias de gente linda e querida que acabou me dando esses livros. E eu fui contando todos eles. Então, assim, história para mim não tem muito o que escolher esta ou aquela. Existem histórias na minha concepção que são de deleite, e quando elas são de deleite, só ouvi-las é encantador. Então não precisa ser deste escritor ou daquele. Toda história merece ser contada. Toda história merece ser ouvida. Quando terminaram as minhas histórias, eu fui para a vizinha. Eu tenho uma vizinha que é minha cunhada, inclusive, que também tem histórias, busquei algumas. Depois eu fui para uma amiga, ela passou aqui de máscara direitinho, trouxe algumas. E assim, eu acabei tomando gosto, porque eu senti que isso está me aproximando das minhas crianças. Então, elas me dão a devolutiva, elas me dizem, Pro, que legal aquela história, que bacana. Eu sinto que eu estou lá na casa delas com elas. Algumas eu conto com livro, algumas eu conto histórias populares, que eu lembro da minha infância. Algumas eu conto que eu vejo na internet e eu acabo lendo e recontando. Como eu lhe disse, eu sou uma mediadora, né? Eu sou uma mediadora, eu não sou uma contadora de história.
Isso eu queria que ficasse muito claro. Eu achei lindo o título da live, uma professora contadora de histórias. Realmente, uma professora mediadora que conta histórias, eu sou. Tenho Ah, tentado ser, tenho procurado ser, né? que lindo, Kátia. E olha só, eu queria mostrar para vocês o primeiro livro que eu ganhei de contação de histórias, olha só. Chapeuzinho Que Vermelho. lindo! Ó, ele muda a capa, tá vendo? Uma hora é a Chapeuzinho, não sei se dá para ver daí. Ah, eu queria Dá mostrar. para ver. Ele tá meio surradinho assim, ó. Mas é daquela coleção Melhoramentos. Alguns de vocês devem ter. E foi através desse livro assim, que eu me apaixonei pela literatura, que é o Chapeuzinho Vermelho. E sobre esses livros que tu falou que, as escolas têm acesso do FNDE, né? Do Itaú Cultural também, né? Tem esse livro que eu até trouxe também para mim, que é o Adivinha o Quanto Eu Te Amo, que para mim é uma delícia, também distribuído gratuitamente, né, pelo Itaú Cultural. Enfim, outros livros que povoam a minha casa também. Eu tenho livro dentro do guarda-roupa da minha filha de 5 anos, sabe, no alcance dela. Tenho um pouco de livros na sala, livro no quarto, sabe? O livro ele tem que estar presente na nossa casa, No um lugar espaço. onde a gente possa ver e lembrar que ele está ali. E que a qualquer momento eu posso ir lá e pegar. E assim também na sala de aula, né? O livro tem que estar visível para o aluno. Por isso que eu acho que a biblioteca da nossa escola, quando tem biblioteca, ela não pode ser um lugar de castigo, né? Como eu já encontrei em algumas escolas, de quando o aluno chega atrasado, ele tem que ficar esperando na biblioteca, né? Porque é um castigo porque ele chegou atrasado, né? Ou a É. biblioteca ser um lugar onde ele tem que fazer a tarefa que ele não fez em casa, né? Ler tem que ser prazeroso. As histórias têm que despertar o prazer da escuta e da leitura também. E diante disso, eu tenho mais uma pergunta para te fazer. Você acredita numa educação sem livros de histórias, sem contação de histórias? Diante de todos os benefícios, Cid, que a literatura traz para o ser humano, diante do desenvolvimento cognitivo, afetivo, social, eu estive fazendo algumas leituras, inclusive, de algumas pesquisas interessantíssimas que eu gostaria de rapidamente compartilhar, com relação a uma. Na verdade, assim, existem alguns pediatras, é na Europa, foi em Paris, essa pesquisa aconteceu e é lá que esse projeto começou e está se difundindo pelo mundo. Quando as mamães começam o pré-natal, estes médicos já estão indicando para essas mães a importância e a grandiosidade delas estarem lendo para as crianças. No útero materno, Cid. Então, perceba, essa criança já vem conhecendo a melodia desta voz, já vem conhecendo as sensações e sentimentos que pode proporcionar um bom livro, uma boa história. Essa criança chega no mundo de uma mãe que já tem outra perspectiva, porque ela foi encaminhada por um profissional da importância e, obviamente, ela vai na infância contar uma história antes das crianças dormirem. Tem tanta história, né? Essa do Itaú Social que você disse é gratuita, basta pedir e receber em casa, né, do correio. Enfim, uma coisa bacana de responder essa questão para ti é que, assim, essas pesquisas, uma coisa que me chamou muito a atenção, fizeram um estudo no Brasil com crianças de 2 anos e constatou-se de que estas crianças que tinham dificuldades na escola, que tinham um atraso de desenvolvimento na escola, era mais atribuído à questão de não ter um mundo literário, um ambiente letrado, do que de não ter, por exemplo, alimentação. Perceba que os livros alimentam a alma das pessoas. E que quando elas conseguem ter essas possibilidades durante a infância, principalmente na primeira infância, quando a gente pensa que não, lá não adianta, né? A gente recebe crianças nas nossas creches com 4 meses de idade. Tu imagina, então,
o grande diferencial que uma professora de educação infantil, que é sensibilizada pela importância da literatura e da contação de histórias, olha o que ela pode fazer na vida dessa criança. Ela pode fazer com que essa criança se desenvolva mais amplamente, sobre todos os aspectos. Porque tem a questão emocional, social, mas tem a questão cognitiva também. As sinapses são diferentes de uma criança que consegue ter mais acesso ao letramento. Então, se tu me pergunta se tem contação, tem educação sem contação de história, não. Eu não acredito numa educação sensível que auxilie as pessoas a serem melhores se a arte, a história, a literatura, a contação, o teatro, né? Eu gosto de chamar o Rubem Alves para essa conversa. Ele diz que os livros são brinquedos, só que são brinquedos que têm letras, né? A nossa BNCC, quando ela trata da etapa da educação infantil, da educação básica e também do ensino fundamental, ela deixa muito claro a necessidade da brincadeira e da interação. Se o livro é brinquedo, eu tenho que interar com estas possibilidades para minha criança. E a partir dele abrir um leque de possibilidades. Então, sim, para formar seres humanos sensíveis, para uma educação efetiva, a gente precisa totalmente da literatura, das histórias, das fábulas, da contação, de todos os gêneros textuais, né? E hoje o livro ele está muito acessível também, financeiramente também. Né? Hoje a gente tem livros bons até, no R$ 2,50, né? Que é R$ 2,99 agora, mas essas feiras do livro em Trombudo Central, que tu promovias também, eu lembro de ter visto livros a R$ 1, Bom, né? E deixar esse livro mesmo ao alcance da criança para que ela possa manipular. Na educação infantil, lá no berçário, a partir dos 4 meses, eu também tive uma experiência de contação de história muito sensorial, né? De trabalhar assim o toque, sabe? Com água. Quando falava de água, eu botava uma gotinha de água na mão da criança, o vento soprava, sabe? Todo despertar de sensações e sentimentos nesse lance de alimentar mesmo a alma, né? É super importante para que a gente tenha cada vez mais crianças criativas, né? Com um bom repertório de escrita, na questão da criatividade, e também de comunicação, né? E por falar em livro-brinquedo, deixa eu mostrar para vocês uma surpresa que eu e a Kátia planejamos. Olha só. Esse livro aqui, eu tenho 2 aqui em casa. Um tá fechadinho, ó, plastificado. Eu comprei um para minha filha e depois ela ganhou um. Então, esse livro aqui a gente vai sortear para vocês. Depois vocês dão uma olhada lá no meu Instagram, também no Instagram da Kátia. A gente vai sortear entre vocês aí. É A Torre da Princesa, é um livro-teatro. Aí dentro vocês... É um teatro de papel. Tem todos os personagens lá e vocês vão poder levar aí para os seus alunos quando essa quarentena terminar e a gente poder voltar. Tá morrendo de saudade dos alunos, Kátia? Estou morrendo de saudade dos alunos. Eu, na verdade, fiquei com eles tão pouco tempo e me apeguei tanto que é impressionante. Tu sabe o que é mandar o WhatsApp, receber o WhatsApp, ficar emocionada quando eles me retornam? É porque, assim, ó, tudo que vem dali é muito verdadeiro, é muito sincero, é muito gostoso, é muito bom de estar com eles. Eles são muito verdadeiros. Deixa eu te contar muito rápido uma historinha. Eu tenho uma menina linda, maravilhosa, que mora lá no interior. Isso é professor. E pandemia, então, e vamos Isso embora, diz ela, e vamos. Tínhamos que parar, no outro dia não tinha mais né, atividade, beijo, tchau, fui levá-la até no transporte. E eu disse para ela, você vai sentir saudade da Pro e dos amigos? Não, diz ela. Maravilhosa. Ela não estava adaptada ainda. Aí eu continuei o vínculo com ela. E converso com ela, e mando WhatsApp, e converso esses dias, eu abri meus olhos e de um áudio. Ô, Pro, eu tô com tanta saudade de ti. Ai, meu Deus, que lindo. Fiquei até emocionada. Que legal, né? E é muito legal. A gente, a Kátia,
olhem no YouTube dela, né? No canal do YouTube. Ela tem um canal no YouTube que é Kátia. Como que é o nome, Kátia? Para o pessoal Kátia procurar. Regina Marangoni Jeremias. É o É teu enorme nome, o meu né? canal. É o Tá, meu nome completo. é o nome do canal da Kátia. Lá, gente, tem mais de 100 histórias. Hoje tinha 106, eu olhei, porque eu sempre olho, né? Então, sempre É, é uma biblioteca. O canal dela é uma é biblioteca. E bastante. tem literatura infantil, tem literatura juvenil, tem adulto, né? Tem poesia, tem fábula, ela se tornou uma super mega power editora de vídeos. Então foi melhorando Que cada vez nada. mais. E tem o meu canal também, Sidneia Cap também. Sidneia, é como o nome, né, ali do Instagram. Também tem algumas histórias lá que eu gravei. Então, né, tem bastante repertório aí para vocês olharem, de repente se interessarem. E se vocês curtirem alguma história, quiserem mais informações sobre ela, eu me coloco à disposição para estar escrevendo sobre e dando dicas também de livros, de autores, para vocês buscarem. Mas é como a Kátia falou antes, o melhor mesmo é a gente conhecer as nossas crianças e despertar o amor que a gente tem pela história que a gente está lendo, porque só se conta bem a história que a gente amou, né? Então eu só vou Isso é contar bem, verdade. né, a história que eu amei, a história que eu acredito, para poder passar para o aluno toda essa verdade, né? E aí eu te pergunto, como que está sendo essa experiência de gravar essas histórias? Porque antes tu tinha ali os alunos, né? Ou antes os professores, lá quando tu estava na gestão, né? Eu lembro que tu tinha um projeto que toda semana a Glaucia ainda estava do teu lado e tinha esse acompanhamento muito próximo, né? Das professoras, e eu fiquei encantada com esse cuidado que vocês tinham, então, com a questão literária da contação de história nas unidades de educação infantil, né? E aí, como que está sendo agora essa experiência de gravar? Tu não tem mais o público, tu tem a câmera. Meu Deus. Então, Cid, na verdade, eu te conto que eu tenho muito por aprender. Eu tenho muito por aprender de entonação de voz, de usar elementos. Tem N fatores, né? Tanto é que eu estou fazendo uma formação, no final a gente até vai deixar o link para vocês. A gente tem que buscar. Eu pretendo ser uma contadora de histórias, eu pretendo aprender. Como é que está sendo para mim? Ora eu conto no escritório, ora eu vou para a varanda, ora eu estou lá fora nas plantas. Estou tentando buscar, estou tentando chegar, né, de alguma forma. O que eu achei interessante, Cid? O que eu achei nessa experiência? Eu fiz algumas falas para os professores e eu percebi que eles vieram me ouvir. E eu penso que quando a gente mobiliza um professor, a gente move o mundo, Sidney. Então, se a gente encanta os professores para eles acreditarem no potencial que tem, ninguém precisa ser um contador de história. A pessoa tem que gostar de criança, saber da importância que essa história vai fazer na vida dessa criança e se doar. Porque contar história é uma forma de você se doar para as pessoas. E querendo ou não, é uma forma de ousar e não ter receio de parecer ridículo também. Porque uma rede social, ela te expõe para o mundo, né? E o que eu fiz? Eu pensei, seja o que Deus quiser. Eu me imaginava as minhas crianças no tapete. Eu pensei, elas estão ali e eu vou contar para elas e quem mais ver, que se dane. Então, assim, para mim, essa história né, começou desse jeito. E ainda mais, assim, ó, eu não criei um canal de histórias. Eu estava mandando as histórias no WhatsApp dos pais. E aí estava ficando muito pesado, porque eram histórias muito pesadas e a memória do celular deles. Aí eu resolvi pôr no canal para que eles recebam só o link e não precisam baixar a história. Foi aí que começou tudo isso, né? Além da paixão que eu já tenho pelas histórias, mas agora essa é a questão do canal. E outra coisa que eu percebi, que quando eu conto uma crônica, quando eu leio um texto, eu tenho muitas pessoas que gostam de ouvir as crônicas. Então, eu comecei a ler também para professores, também para adultos. Eu acho que é tão gostoso quando a gente tem alguém que lê para a gente, alguém que está se doando para a gente. Quando eu ouço uma coisa linda, a primeira coisa que tem me vir
vem à minha cabeça, eu preciso gravar, porque mais gente tem que ter acesso a essa crônica, a essa história, a esse texto. Então, tá mais ou menos assim. Aquelas gambiarras pedagógicas, né? Celular lá em cima, daí fica ruim, daí não enquadra, daí enfim. Mas o produto final é o que tá aí. E sabe que uma preocupação que eu tenho, eu acho que vem bem de encontro com essa tua fala, é que quando a gente se deu conta, né, da pandemia, eu estava no SESC, que é o meu local de trabalho, e foi de um dia para o outro. Nesse dia eu estava acompanhando um projeto que se chama Baú de Histórias, que vem profissionais contadores de histórias. Eu estava com um grupo de contação de história de Joinville, em Vidal Ramos, e foi nos dito assim, olha, acabou o baú, a gente vai ter que encerrar por aqui, amanhã não tem aula, tem que avisar os alunos. Foi uma coisa muito louca. Então, assim. para os professores se assentarem, virarem produtores, né? Se colocarem na frente da câmera, superar a vergonha que muitas vezes tinha, porque quando eu estou diante dos meus alunos, nossa, eu viro cambalhota. É diferente. Né? Mas aí eu expor, né, para os pais, para a família, para outras pessoas que eu nem conheço, é diferente. E foi isso que virou, né? E nesse momento eu estava dando conta do conteúdo de matemática, de geografia, de português, disso, daquilo, e o meu receio era que esses professores ficassem sem contar histórias durante esse tempo, sabe? Por isso que eu achei tão bonito da tua parte, assim, de ter isso também, né? De contar essas histórias. Mas eu gostaria muito que vocês que estão nos assistindo também fizessem isso e compartilhassem depois com a gente. Porque, ora, se isso que a Kátia falou, que fortalece o vínculo, é desse professor que o aluno precisa ouvir, não é? Porque tem toda essa história de amor, né? E eu anotei outra coisa que tu colocou ali. Quando a gente mobiliza o professor, né? Ele transforma o mundo. Olha que bonito isso. Muito bonito. Isso é muito forte, Cid. Isso, na verdade, assim, ó, essa experiência de vida que eu tenho de gestão e de docência me fazem acreditar cada vez mais nisso. É da porta da sala de referência para dentro que as coisas acontecem. A gestão deve e pode estimular, dizer, oferecer. Agora, quem faz o diferencial, quem muda o mundo, quem consegue transformar a educação é o professor. É no chão do pátio, é no chão da sala, é as coisas que ele consegue promover, é o jeito que ele acredita, porque assim, é ali que a coisa acontece. Então, é por isso que eu imagino que se mais professores, e eu vou te contar, eu tenho uma rede muito grande de professores e muitos estão contando lindas histórias. Eu procuro colocar no grupo do Face, naquele grupo dos profissionais de educação, tudo que eu vejo de bonito, estou colocando para lá. Gente, tem gente dando um show, tem gente contando histórias lindamente. E a gente tem que multiplicar isso, né? É bem isso, né? Então, e quais são as dicas que tu dá para esse profissional que está aqui? Quais são as dicas que tu dá para ele contar essa história, hein? Olha só, primeira coisa, tem que vencer o medo. Não há de se ter medo, não há de se ter vergonha. Imagina você e as suas crianças no tapete, isso funciona. Buscar um pouco de fundamentação, Cid. Buscar um pouco. Esse curso Infâncias e Leituras do Itaú Social é incrível. Me trouxe, assim, algumas dicas, algumas perspectivas que me fizeram acreditar mais ainda no que eu estava fazendo. Então, precisa um pouco de capacitação, sim. Precisa criar um ambiente, precisa criar um espaço, precisa ter algum elemento. Às vezes, uma xícara de ajuda a contar uma história, por outras, um chapéu. As crianças se prendem a alguns elementos. Algumas delas, os adolescentes, inclusive, enfim, a gente precisa buscar alguns elementos. Precisa selecionar os livros também. Depende de quem é o teu público, depende para quem você está contando. Se você conhece o teu público,
né? E você pode oferecer uma diversidade muito grande. Eu tenho vários autores contemporâneos, a gente poderia deixar depois nessa live algumas dicas legais, acho que agora não tenho para citar, mas assim, tanto os clássicos sempre encantam. Então, quer começar por uma história legal? Conta um Chapeuzinho Vermelho. Eu contei, descobri agora, nessa pandemia, a versão do Lobo. Achei fantástico, achei maravilhoso. Porque o Lobo também tem que poder contar a história dele, né? Então, assim, escolher boas literaturas, escolher literaturas que tenham textos bacanas, que tenham textos que realmente mexam com as crianças. Variar as contações. Eu acredito que por hora com o livro, por hora sem livro, por hora, né? Para que não seja sempre a monotonia, por hora com as imagens, as crianças gostam de ver as imagens, colocar som, colocar movimento. Outra coisa muito legal que você está fazendo, resgatar memórias. Tudo vira uma história, se a gente quiser. Tudo vira um conto, se a gente pensar nos elementos. Tu sabes que uma prática que eu fiz lá no presencial com as minhas crianças sobre a história de vida deles. As mães escreveram e mandaram para mim. Eu sentei eles no tapete e não contei de quem era a história. E fui contando, e fui floreando, e fui contando. Quando eles descobriam que eu estava contando a história deles, Cid, tu não tem noção da alegria e do encantamento. Então, assim, tudo pode virar história. Desde uma literatura renomada, desde um autor contemporâneo, desde um clássico, até uma história que a mãe da gente contava pra gente. A minha, por exemplo, me contava uma que ela vai ter que me contar de novo, que eu quero recontar. Que é a da pirula, que eu não lembro de todos os detalhes. Então, tem coisas que mexem com a memória afetiva da gente, né? E isso não tem muita dica, tem que ter boa vontade, tem que acreditar e tem que gostar de contar história. E dá um projeto lindo, né? Agora eu fiquei imaginando essa história das crianças. Depois dá para fazer um livro, né? Dobrar o ofício no Nossa, meio. A Beatriz trouxe uma tarefa para casa outro dia que era das formas geométricas, que era e fez um livro das formas geométricas. Agora eu fiquei imaginando esse livro sendo feito da minha história. Já pensou que bacana? maravilhoso. Projeto, né? Oi, as minhas crianças têm 4 e 5 anos, Cid. E elas se reconheceram. Por quê? Porque as famílias tinham conversado em casa. Quando elas começaram a ouvir, viram que elas tinham uma história. Elas se colocam numa condição de autores de uma história. Isso é muito bonito, né? E é isso mesmo, né? Eu estou contando histórias agora da minha cidade, né? Estou ouvindo alguns testemunhos também, porque a gente tem muito livro de história, assim, de história a história, né? Mas que tange essa parte da Sim, literatura, a gente não tem contado de uma forma com que a criança, de repente, vai despertar o interesse de estar procurando outros livros, né? Aí sim, mais técnicos para conferir se essa história que eu contei realmente era verdadeira, né? E contar uma que legal. história onde a gente desperta também essas sensações. Quando eu falo, por exemplo, que a festa junina de Rio do Sul tinha um cheiro de quentão enquanto a gente andava ao redor da imponente catedral. Então, cheio dessas figuras, assim, né? De linguagem que Linda. tornam a história cada vez mais interessante. Gente, olha só, a gente tem um espaço aí para abrir para perguntas, que pode ser para a Kátia. Olha, a Loreci lá de Vidal Ramos, eu vi que a tua irmã lá de Portugal também está presente, um monte de gente. Então, quando eu converso, eu procuro olhar no olho, então eu não estou vendo muitos os comentários aí. Agora que eu direcionei o olhar, estou vendo que a Loreci está aí presente, uma super contadora de histórias, também escreve poesia muito bem, tem um projeto Maravilhosa. lindo, né, de meio ambiente lá na escola dela, de plantas. Então, a gente abre esse espaço agora. Não sei se vocês têm algumas perguntas para fazer. Ó, acho que é tua filhada aí. Oi, Dinha, tudo bem? Ai, que linda! Manda um beijo para minha Maria Clara. A minha Maria Clara é maravilhosa. Eu acho que eu conheci, não foi lá na Feira do Livro, acho que eu conheci essa tua filhada aí. Eu não Vamos consigo ver os comentários, então tu me conta tudo, tá? Ó, queremos mais lives. Sim, sim, a gente até estava conversando isso, né, Kátia?
de repente de estar fazendo lives mais específicas sobre conto de fadas específicas na área da literatura. A gente tem que ver há quanto tempo a gente está de live. Eu não sei quanto tempo a gente tem? Eu não sei, eu tô sem relógio. Pede para o povo que está assistindo contar para nós. Alguém diz aí pra gente quanto tempo que a gente tem. A Kátia é mais faceira. A faceira, faceira. Faceira é uma palavra que eu acho ótimo, né? Eu sou faceira. É só agradecer. Que legal, gente. Que bacana. Querida. Então, Kátia, tem uma história pra gente? Eu quero ler uma história linda. E eu quero contar a história da história. Eu não consegui o livro, e eu conheci esse livro numa feira do livro, e a Cid me emprestou. E a gente fez a cópia, e ele está aqui comigo, estava aqui no meu armário guardadinho. Eu posso ler para vocês? Claro. Nós temos 6 minutos ainda? Sim, a gente tem 10 minutos, vai dar certo. Vamos lá. Então, vamos lá. Essa história se chama A Professora Encantadora. E quem escreveu essa história foi o Márcio Pascalo. E eu dedico ela para todas as professoras encantadoras que estão nos ouvindo. Vamos lá, então. Olha a responsa, meu Deus. Vamos lá. Maísa era uma professora que olhava para tudo com olhos de assombro e estranheza. Ela dizia que assombro é um susto cheio de beleza e que estranheza é o casamento do estranho com a surpresa. As aulas da Maísa eram mesmo assombrosas, estranhas e surpreendentes. Na escola, ela se derretia de amor pelas palavras, pelas frases e pelos livros. Mas a Maísa se derretia mais ainda pelas pessoas, ainda mais do que pelos livros. Então, a professora contagiava a gente com todo aquele derretimento e dava aula de esticar suspiro. Olhos fechados, nós aprendíamos a suspirar fundo, bem fundo. E a Maísa suspirava junto com a gente, com aquele seu riso, às vezes freado e às vezes desembestado. E para ninguém atrapalhar a aula com urgência, sem importância, no lado de fora da porta, ela pendurava um aviso. Não entre agora, estamos suspirando. No começo, os alunos que ainda não conheciam bem a Maísa achavam que um dia ela daria uma prova para ver quem é que tinha aprendido a suspirar certo. Mas a professora logo explicava. Não existe suspiro certo e nem suspiro errado. E que suspirar de verdade para ela era puxar do peito uma quentura infinita e tirar lá de dentro uns apertos ruins e umas larguras descabidas. Sempre que podia, a Maísa podia quase sempre. Ela também nos ensinava a catar perguntas novas dentro das histórias, dos versos, das cenas, das ideias e até das pessoas. Ela dizia que pergunta nova é uma que desdobra a gente por dentro. E a Maísa gostava um bocado de desdobrar a gente por dentro. Assim, ela nos ensinava a diminuir medos do coração, dividir silêncios na frente de uma beleza e multiplicar a poesia do pensamento. E ela nos mostrava que estranho pode ser só o que a gente ainda não conhece. Que um dia cinzento pode ser bonito, por fora e por dentro. Que uma vida sem perturbações é que num mar sem onda é ruim. Como um mar sem onda.
e que alguém só sabe ensinar quando não consegue parar de aprender, que errar é uma forma de caminhar, que ninguém escolhe o momento em que uma raiva começa, mas que todo mundo pode escolher quando é que essa raiva acaba. Que nada, presta atenção, nada é mais importante do que entender os próprios sentimentos, para não deixar que eles mandem nas nossas razões. Que nada é mais importante do que entender as próprias razões, para não deixar que elas mandem nos nossos sentimentos. Ah, tinha vezes que a Maísa confundia a gente, e tinha vezes que a gente é que confundia a Maísa. Mas a maior confusão de todas elas, era quando tanta gente na sala tinha vontade de abraçar a professora ao mesmo tempo. E a Maísa abraçava as pessoas. Ela abraçava os que sentavam lá atrás, os que sentavam na frente, os que sentavam do lado. Ela abraçava todos os que sentavam no meio também. E ela inventava motivos para todo mundo se abraçar também. Aliás, na escola toda, quem aceitasse ganhar um abraço da Maísa, ganhava também um poema. Olha que doce! Ela sempre tinha um poema para dar asas à imaginação dos outros. A Maísa dizia que dar asas nas pessoas é reconhecer que cada uma delas tem muita coisa bonita e mágica dentro de si. Bem, a verdade é que nem todo mundo na escola dava asas para Maísa. Algumas pessoas costumavam dizer que ela precisava parar com aquela mania de dar asas para os outros, que ela devia ter os pés no chão e que, na realidade, a Maísa nem era uma boa professora, porque não preparava os alunos para o futuro. Mas a Maísa só voava, porque ela pegava impulso no chão. E ela não entendia essa história de preparar gente para o futuro, não. No relógio da Maísa, o futuro chegava sempre em 1 minuto, para daqui a pouquinho. E antes de daqui a pouco, sem pressa nenhuma, ela também dava para a gente uma aula de despreparo. Afinal, a professora nos explicava que ninguém pode ter surpresas deliciosas com as coisas mais simples da vida, se já estiver preparado para isso. Só que ninguém quase nunca estava preparado para a Maísa. E assim, ela me ensinou a suspirar, me ensinou a não ter medo de errar, me ensinou a reparar, me ensinou a escutar, me ensinou a esperar, me ensinou a parar e me ensinou a flutuar. Não que eu tenha aprendido tudo tanto assim, mas a Maísa me ensinou mais um bocado de coisas. Ela só não me ensinou a ficar longe dela. Aquela professora. E se eu pudesse me encontrar com a Maísa de novo, um dia, eu vou chegar bem pertinho dela e eu vou confessar por que eu escolhi ser escritor. Eu escrevo mais do que tudo. É para ficar perto de você, minha professora encantadora. E agora, minha gente, que a história terminou. Batam palmas de alegria. Bata palma quem gostou. Linda, né? Eu acho tão bonita essa história. O Márcio Vassalo foi tão feliz com essa história, sabe? Um dia eu perguntei para ele, ele estava numa feira do livro, eu perguntei para ele se essa Maísa realmente existiu, né? E ele disse que realmente existiu. Olha, gente, o quanto a gente é importante na vida dessas crianças. O quanto a gente, né, insiste para os nossos alunos para não ter medo de errar. E agora a gente não pode ter medo também
continuemos com as nossas histórias, continuemos fortalecendo esse vínculo, porque tem um momento que nessa história ele diz assim, ó, ela só não me ensinou a ficar longe dela, essa professora encantadora, né? E a gente está longe dos Uhum. nossos alunos. Nesse momento, fisicamente, a Bem gente está isso, longe, bem isso. né? Então, por isso que a gente não pode ter medo de errar. A gente precisa contar histórias, sim, fortalecer esse vínculo, sim, né? E mais ainda, né? Ter essa prática de escuta. Chega de compartilhar coisas do YouTube que a gente não conhece, né? Vamos a gente contar histórias. É tão bonito isso, não é? E assim, Cid, ó, a nossa profissão, ela nos permite encantar as pessoas. E a literatura infantil, para mim, ela é uma varinha de condão. Ela auxilia nesse encanto mágico, ela dá o plim. Então, vamos se agarrar a contar história pelo mundo. Vamos lá, vamos lá. Tomara que isso tudo, gente, tenha chegado em vocês com essa urgência que a gente tem, né, de mediadores de histórias, de contadores de histórias, de professores encantadores, de professoras encantadoras, só pelo fato de vocês estarem nessa tarde chuvosa aqui com a gente, com certeza vocês são pessoas, né, que estão pensando sim nos seus alunos nesse momento, buscando, né, conteúdo, buscando informações. A gente estava falando disso, né, hoje de manhã também, aproveitar essa pandemia para a gente também, né, se fortalecer Estudar. enquanto pesquisador. Tem essa formação, a Kátia vai disponibilizar depois. Eu já me inscrevi, porque eu acho que a gente tá sempre buscando coisas novas, né? E já dei uma olhada lá, tem muita coisa super interessante. É uma formação gratuita promovida pelo Itaú Cultural, né? Vale super a pena. E também depois eu vou estar colocando, né, o sorteio desse livro brinquedo aqui, que é um castelo, e aí tem os bonequinhos dentro para a gente mexer. Muito obrigada, Kátia, não canso de te agradecer. Você que é uma Querida, professora encantadora, contadora de histórias, mediadora, encantadora mesmo, né? Muito obrigada, eu viu? amei o convite. O teu convite me pegou de surpresa, de verdade, mas eu amei e eu espero que a gente tenha contribuído. Eu te agradeço de coração. Muitíssimo obrigada, tá? Tá bom, Um gente. beijo no Mais uma coração, vez, garoto. muito obrigada. E um beijo para todo mundo, viu? Beijo, gente. Muito obrigada. Até!